Boa noite, meu povo concurseiro! E aí, galerinha concurseira, profa Viviane Maia, do curso Estou Preparado. Estamos aqui para fazer a resolução do simulado para você que vai fazer o concurso da Guarda Municipal Santa Cruz do Capibaribe. E aí, meu povo, o que é que vocês acharam do simuladão? Vamos embora fazer a resolução das 4 questões de direito administrativo. Espero que vocês tenham se saído bem, gabaritado, e as dúvidas, qualquer coisa, é só tirar com a profa, tá bom? Vamos lá, primeira questão aí, né? A primeira questão, foco, lembrando que o foco é o Instituto Davi, Banca Instituto Davi, tá certo? Então, ó, a primeira questão, ele fala o seguinte, ó, caracteriza a legalidade pública. O que caracteriza a legalidade pública? Exceto, veja, ele quer o que não caracteriza a legalidade pública. Veja, lá no artigo 37 da Constituição, nos informa que a administração pública direta e indireta de qualquer das esferas dos 3 poderes, esfera federal, estadual, distrital e municipal, deve observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso LIMP. Essa questão, especialmente, ele traz o princípio da legalidade, tá? Então, vamos lá. Qual dessas alternativas não corresponde à legalidade pública? Vamos lá. Letra A. Destinatários, agentes públicos. Será que a legalidade pública está atrelada aos destinatários como os agentes públicos, sim ou não? Sim, né? Vocês sabem que a legalidade para o particular é diferente da legalidade para o agente público. Para o particular, a gente estuda lá em Constitucional, no artigo 2º. Aliás, no artigo 5º, inciso 2. Artigo 5º, inciso 2. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Significa que, para o particular, vigora a autonomia da vontade. Se não há uma lei proibindo ou determinando determinado comportamento, conduta, por parte do particular, a conduta para ele é o quê? Permitida. Então, na ausência de lei, o particular pode agir, né? Porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Beleza. Isso é o artigo 5º, inciso 2. Legalidade para o particular, onde vigora a autonomia da vontade. Na ausência de lei, não há uma liberdade, né? A autonomia da vontade por parte do particular em querer ou não praticar a conduta. Beleza. Agora, para a administração pública do artigo 37, caput, que tem lá o LIMP, seria essa autonomia da vontade? Não, é totalmente diferente, né? No caso, o que vigora para o agente público é vinculação à lei, ou seja, subordinação aos mandamentos legais. O agente público ele só vai atuar se a lei previamente autorizar. Significa dizer que, na ausência de lei, o agente público não age, diferentemente do particular, né? Então, a legalidade administrativa, a estrita legalidade, né? A legalidade para o agente público, ele só atua se uma prévia lei autorizar, e quando a gente fala em prévia lei, é em sentido amplo, tá? Então, na ausência, ele não atua. Então, a letra A está, sim, relacionada à legalidade pública, não seria o gabarito. A letra B, fundamento é a subordinação. Correto, o agente público está subordinado aos mandamentos legais. Então, para que sua atuação seja permitida, a lei previamente deve determinar, autorizar para que ele atue. Então, é subordinação à lei, ok? Ele vai atuar dentro dos parâmetros legais, né? Até quando ele atua com discricionariedade, essa discricionariedade existente, que dá uma autonomia, um poder de opção de dentro da situação fática, verificar o que é mais oportuno e conveniente, essa discricionariedade, ela não é aberta, ela não é absoluta, ela é pautada na lei. A lei vai te dar a margem de liberdade, a lei vai te dar a margem de atuação, mas os limites é dentro da lei. Beleza? Então, realmente, o fundamento é na subordinação. Significado. Só pode fazer o que a lei autoriza, sim ou não? Sim.
para o agente público, ele só vai atuar se a lei previamente autorizar. Para o particular, não. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Na ausência de lei, ele atua. Já para o agente público, ele só vai atuar se tiver uma prévia lei. Então, só pode fazer o que a lei autorizar, correto? Letra D. O silêncio legislativo, ou seja, na ausência de lei, equivale à permissão? E aí, meu povo? Será que quando houver um silêncio legislativo, equivale a uma permissão? Não, meu povo. No direito administrativo, quem cala fica calado. Eu falo do silêncio administrativo quando estuda lá em Atos. O silêncio administrativo gera a prática de atos? Não. É a mesma coisa, ó, silêncio legislativo, ou seja, a lei silenciou, a lei não falou. Então, equivale à permissão? Não, equivale à proibição, porque a gente está falando sobre a legalidade pública para o administrador, a legalidade do artigo 37. Então, o silêncio legislativo equivale à proibição. Então, o errado aí é a letra D. Gabarito da primeira questão aí de direito administrativo, né? De direito administrativo, tá, gente? É a letra D. Ok? E a letra E, norma geral implícita proibitiva. Sim, se está implícito, é proibitivo. Ok? Então a norma tem que ser clara. Ok? Tranquilo, gabarito, letra D. Beleza? Simbora, meu povo. Espero que vocês tenham acertado. Se não tiver, não erra mais uma dessa, não, tá bom? Bora lá. Então, não esqueça aí do artigo 37 caput, né, que nos informa que nós temos os princípios que devem ser observados, né? A legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a moralidade e a eficiência, que são 5, né? Vamos lá. Questão de número 2. Questão de número 2. Gente, a questão de número 2, ela fala sobre atos administrativos, né? Atos administrativos. Vamos lá. Na classificação dos atos administrativos, são os atos que a administração pública pratica usando sua supremacia sobre o administrado ou servidor, impondo-lhe obrigatório atendimento. Qual seria essa alternativa que ele usa da supremacia impondo obrigatório atendimento ao que foi determinado? Ora, seria ato administrativo de gestão? Não, né, meu povo? Ato de gestão é aquele ato administrativo que visa organizar, que visa gerenciar, executar as atividades internas da entidade, do órgão, da administração pública, né? Exemplo, nomeação de um servidor, exoneração, demissão, regulação de horário de funcionamento, ok? Então, ato de gestão, ele está atrelado à ideia de organização, né, de gerenciamento, de execução de atividades internas, tá? O ato de império, gabarito, o ato de império é aquele que é praticado com base na supremacia, né? Onde o interesse público, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É quando a administração pública impõe unilateralmente, de forma unilateral, né? Decisões e ordens, né? Então, é quando a administração faz uso da supremacia, ou seja, ele age acima do particular para atender o interesse de todos, então ele vai impor uma ordem, ele vai impor uma decisão, uma medida que deve ser cumprida. Então, essa imposição unilateral é o que caracteriza a questão do ato de império. A gente tem vários, né? Interdição de estabelecimentos comerciais, imposição de uma multa, uma desapropriação, por exemplo, que é a intervenção do Estado na propriedade, uma requisição administrativa, ordem para demolir uma construção que está irregular. Então, veja, ele faz uso da supremacia, né? Ele usa desse poder, dessa desigualdade que existe entre o Estado e o administrado, né? Impondo de forma unilateral a sua decisão, a sua medida, a sua ordem. E o particular ele tem que cumprir. Ele não precisa, o Estado ele não vai precisar da concordância do particular.
Então, o gabarito dessa segunda seria atos de império. Mas o que seria, professor, um ato regrado? O ato regrado é o ato vinculado, né? O ato vinculado é aquele que a lei já dá a solução. Você não vai ter margem de liberdade para escolher o que é mais oportuno nem conveniente. É o ato vinculado. Exemplo, licença para dirigir. Tu fosse no Detran, fizesse todos os cursos, as provas práticas, teóricas e por aí vai, passou tudinho bonitinho, cumpriu os requisitos legais, a administração não pode recusar, ele não pode analisar se é um momento conveniente para te conceder ou não, ele tem que conceder, ok? Então, é o ato regrado, é o ato vinculado. Todos os elementos ou requisitos do ato estão vinculados. Lembra lá do Confi Formob? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, todos os seus elementos, eles são vinculados. Letra D. Discricionários. Não, ato discricionário é aquele que a administração pública vai ter uma margem de liberdade para escolher, optar dentre as opções que a lei dá, qual aquela é mais oportuna, é melhor para o interesse público, né? E ato de expediente, né, meu povo, é um ato que vai dar andamento aos processos internos, né? Então, expedição de uma certidão, de uma declaração, recebimento de documento, expedição de um ofício, de uma circular, enfim. Então, ele só vai dar andamento ao processo, ok? Então, o gabarito aí, quando age com supremacia, impondo de forma unilateral, obrigatória, o atendimento de uma ordem, de uma medida, de uma decisão do poder público, a gente chama ato de império. Ok, gabarito da segunda, letra B. Letra B. Então, ó, primeiro letra D, segundo letra B. Vamos para a terceira questão. Essa daqui vai tratar sobre organização administrativa, né? Bora lá. A estrutura administrativa brasileira se organiza em administração direta, composta pela União, Estado, Distrito Federal e município e seus órgãos, e em administração indireta, formada por entidades com personalidade jurídica própria, criada por lei para desempenhar funções específicas. Di Pietro, né? Tiraram essa parte aí do livro de Maria Silva Zanella Di Pietro, 2020. Pois é, aí ela fala: relacione adequadamente a forma de distribuição de poder e de competência no aparato estatal e seus requisitos conceito conforme apresentados a seguir. Bom, ele quer aquela parte que vai falar em centralização, descentralização, delegação e desconcentração, né? Uma delegação é uma forma de descentralização, né? A gente tem a descentralização por outorga técnico ou por serviço, que é quando transfere para outra pessoa, que é quando cria a indireta, e a delegação, a descentralização para particulares, através de um ato ou contrato. Beleza. Vamos para as afirmações. Veja. Consiste na distribuição de competências e funções para a realização de atividades ou serviços públicos a outras entidades ou pessoas jurídicas da administração indireta que recebe a titularidade para a execução dessas atividades. Quando há distribuição de competências e funções para outras entidades que detêm personalidade jurídica e que compõem a administração pública indireta, e que vai receber não só a execução, mas também a titularidade, a gente fala na descentralização por outorga, técnico por serviço. Então, aí seria o número 2, descentralização, porque quando ele quis dizer para particular, ele botou delegação, né? Então, aí seria 2. Vamos ver a segunda. É uma forma de organização em que a execução das atividades administrativas é realizada pelos próprios órgãos e agentes da administração direta, sem transferência de competência ou funções de realização de atos, atividades ou serviços públicos para outras entidades ou pessoas. Quando os próprios entes da administração pública direta, através de órgãos e agentes, quem são que integram a administração pública direta? São os entes federativos, são as pessoas políticas.
União, Estado, DF, município. Só que a maioria das questões, quando se refere à administração pública direta, ele vai falar nos órgãos que compõem a direta e seus agentes. Então, quando fala que a próprio ente que é titular do serviço, ele desempenha essas atividades por meio de agentes e de órgãos, ele significa que essa atividade que é prestada pela própria administração pública direta, ela é prestada de forma o quê? Centralizada, que é o próprio ente federativo executando suas competências. Beleza? Então, a primeira foi descentralização, número 2. A segunda afirmação é centralização, número 1. Vamos agora para a questão, para a afirmativa 3. Consiste em uma forma de prestação indireta de serviços públicos realizada por particulares, por meio da transferência temporária ou parcial de funções administrativas de um órgão público ou da administração direta ou da indireta, sem transferência da titularidade. E obrigatoriamente precedida de licitação pública, meu povo. Isso é a delegação. Lembre-se, a descentralização, ou você cria a indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade, ou você descentraliza para fora da administração, que são os particulares. E quando você descentraliza para fora, é o que a gente chama de descentralização por delegação, por colaboração, que se dá mediante ato ou contrato. Aqui ocorre apenas a transferência da execução do serviço, sempre precedida de licitação, né? Agora, não transfere a titularidade, é apenas a execução. Tá bom, gente? Então, aí seria delegação. Então, ó, primeiro foi 2, que aí seria, a primeira seria descentralização, a segunda seria centralização, a terceira seria delegação. Então, 2, 1 e 3, né? Que delegação é número 3, deixa eu ver. E, por fim, vamos ler se é concentração, a última. Ocorre pela distribuição do poder de decisão e execução dentro da própria estrutura da administração, direta ou indireta, por meio da criação de órgãos internos com funções específicas e subordinadas hierarquicamente. Ocorre a distribuição interna de poder de decisão e execução dentro da própria estrutura da administração direta ou indireta, criando órgãos, porque a desconcentração ocorre tanto na direta como na indireta. É quando aquela entidade, ou da direta ou da indireta, desconcentra, cria órgãos internos dentro da sua própria estrutura. Então, aí seria o quê? Desconcentração, criação de órgãos, distribuição interna de competência. Então, como é que vai ficar o gabarito da gente? Primeira ficou descentralização, 2, centralização, 1. Aqui vai ser a delegação, né? 2, 1, deixa eu ver, delegação, 3, e aqui 4. Então, 2, 1, 3 e 4. Vamos ver o gabarito. 2, 1, 3 e 4. Então, gabarito aqui, alternativa letra B. Beleza, gente? Tranquilo aí, de boa. Então, não esquece, ó, a administração pública direta são os entes federativos, União, Estado, DF, município. Falou nela, ela é centralizada, ou seja, a atribuição é dela, foi dada diretamente pelo texto da Constituição. Então, quando ela, por meio de órgãos e agentes, desempenha suas competências, suas atribuições, ela faz isso de forma o quê? Centralizada. Agora, quando ela transfere para outras pessoas jurídicas que detêm personalidade jurídica, seja criando a indireta, né? Ou transferindo para particular, a gente fala em descentralização, né? Então, falou na indireta, descentralizada, autarquias, fundações, empresas e sociedade. E a desconcentração, professora, ocorre dentro da própria estrutura da pessoa jurídica. Então, eu vou criar órgãos, eu tenho o Estado de Pernambuco, aqui, ó, é a pessoa jurídica integrante da administração pública
direta. Abaixo do Estado de Pernambuco, a gente vai ter o quê? A governadoria do Estado, que é o órgão de cúpula do Poder Executivo Estadual. Abaixo da governadoria, a gente vai ter diversas secretarias, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria de Defesa Social, e assim vai. Isso é o que a gente chama de desconcentração. Criação de órgãos dentro da própria estrutura da pessoa jurídica. Ok, já a descentralização, você tem que ter uma pessoa jurídica passando para outra, transferindo para outra. Então, meu povo, aí ficou o gabarito mais uma vez, letra B, né? 2, 1, 3 e 4. Ok? Beleza? E para a gente finalizar a participação da prof aqui em Direito Administrativo, foram 4 questões, né? Tem uma questãozinha aí sobre a improbidade administrativa, sobre a lei de improbidade, né? Vamos dar uma lidinha aí. A importância da lei de improbidade administrativa está em oferecer mecanismos para sancionar civilmente, mas de forma eficaz, conduta atentatória ao erário ou contrária aos princípios da administração pública. O caráter civil da lei proporciona uma maior agilidade em comparação com os instrumentos do processo penal. A respeito dos dispositivos da lei de improbidade administrativa, assinala a correta. Beleza? Lembrando que a gente tem uma alteração recente, né? Que alterou significativamente a lei de improbidade. Lembrando que a modalidade culposa não configura mais ato de improbidade, né? A conduta pode ser comissiva por meio de uma ação ou de uma omissão, mas de forma dolosa, porque o dolo é específico, né? Com o fim de praticar um ato ilícito, obter um proveito, causar prejuízo, violação aos princípios, né? Então, hoje é necessário o dolo, não mais configurar ato de improbidade na modalidade culposa, tá? Então, se o agente, de alguma forma, agiu com... foi negligente, imprudente, ou ele agiu com imperícia, não configuraria, né, o ato de improbidade, porque não mais tem a modalidade culposa. Fechou? Bora ver as alternativas, porque ele quer a correta. O exercício da função ou desempenho das competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito atrai a responsabilidade por ato de improbidade? Claro que não. O mero exercício da função e desempenho sem comprovar ato doloso? Não, né, meu povo? Deve haver a comprovação do dolo com fim específico. Ok? Então, não é o gabarito. Letra B. Considera-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, que ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades citadas na referida lei. Correto, gente? Quem pode ser sujeito ativo do ato de improbidade administrativa? O agente público em geral. Quando a gente estuda agente público, a gente vê várias classificações: os agentes políticos, os agentes administrativos e os particulares em colaboração com o poder público. Então, todo aquele que esteja agindo, exerce uma função pública, mediante remuneração ou sem remuneração, um vínculo permanente ou temporário, ele atua como agente público e atuando, ele pode sim ser sujeito ativo do ato de improbidade, desde que ele haja com dolo. Beleza? Tranquilo? O único que não é responsabilizado por dolo, o agente político que não é responsável, é o presidente da República, porque aí ele vai responder por crime de responsabilidade. Beleza? Tranquilo? Então, gabarito, letra B. Vamos ver o erro das demais? Não estão sujeitos às sanções, da lei de improbidade administrativa. Os atos não estão sujeitos às sanções desta lei de improbidade. Os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal creditício de entes públicos ou governamentais. Estão sujeitos, sim. Quem pode ser sujeito passivo do ato de improbidade? Quem pode sofrer o ato de improbidade, meu povo?
não só a administração pública direta e indireta, mas qualquer entidade, até entidade privada, que de alguma forma receba algum benefício, algum benefício do Estado, como aconteceu aí, uma entidade privada recebendo subvenção, benefício ou incentivo, ele pode sim ser sujeito passivo, né, de um ato de improbidade nessa parte que é do poder público, que foi repassado, né? Então, estão sim sujeitos. Então, está errada. Então, o gabarito já é B, mas a gente está corrigindo. E a letra D? Configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou tribunais do Poder Judiciário. Errado. Não configura. A lei já informa que não configura. A questão de haver divergência na interpretação da lei não configura ato de improbidade administrativa. Então, isso inclusive está na lei. Ó, aqui, ó, o que não configura ato de improbidade. O artigo 1º, parágrafo 3º, diz, ó, o mero exercício da função, o desempenho das competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, sem comprovação, afasta a responsabilidade por ato. E a última que a gente leu, né, não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei. E a questão letra D, ele afirma que configura, não configura, está no artigo 1º, parágrafo 8 da lei de improbidade. Tá, meu povo? Então, aí o gabarito da quarta questão foi letra B. Então, ficamos deixa eu ver aqui, primeira questão, ficou letra D, primeira questão. Segunda questão ficou letra B, né, de império. Terceira questão ficou letra B novamente. E a última ficou letra B. Então, D, B, B, B. Fechou, meu povo? Foi um prazer mais uma vez estar junto com vocês. Qualquer dúvida é só procurar. E fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E continue aí junto com os demais professores do curso Estou Preparado na resolução aí do teu simulado. Vamos embora. Foco, força e fé. A farda vem, meu povo, rumo à aprovação. Cheiro, meu povo. Tchau, tchau.